Quem é o Rafael? Ele é o dono, o fundador da Pano Bianco. A gente começou do zero. Será que ele é tão rico quanto ele tem o shape? A primeira Pano Bianco, ela nasce com 30 mil reais. Eu gosto disso. Gente ambiciosa, cara. Hoje está batendo próximo de 1 milhão de alunos. É 1 milhão de clientes, Julinho. Quanto que faturou hoje o negócio? Hoje a gente fatura mais de Hoje estamos passando numa bagunça no escritório, tá rolando o aniversário da Finclass e nesse momento especial a gente acabou de receber uma ligação. Chegou aqui no escritório o Rafael. Quem é o Rafael? Ele é o dono, o fundador da Pano Bianco. Você sabia que ela é a segunda maior rede de academias do Brasil, Julinho? Não sabia. Eu treino lá. Na Pano Bianco? Juro. Que animal, cara. É muito boa, cara. Olha que Os legal. equipamentos são top. Que top. Linda, Cara, linda. a Pano Bianco ela é a segunda maior rede e ele já me falou que tá com um plano audacioso de passar a Smart Fit. O cara é muito empreendedor e, de fato, eu acho que ele vai passar. Talvez vocês não conheçam ele ainda, mas ele pediu uma ajuda para ajudar ele a investir melhor o dinheiro dele. Então, ele é um empreendedor, é um investidor, vou bater um papo com ele, não conheço a vida financeira dele. Não sei quanto dinheiro ele tem, não sei onde ele investe, não sei como ele cuida do dinheiro dele, não sei se ele cuida, mas ele chegou aqui no escritório, então eu vou receber ele lá e aí vamos ajudá-lo a investir. Será que ele é tão rico quanto ele tem o shape, Julinho? É o que a gente espera, porque o cara que tem a disciplina pra pôr o shape, tem a disciplina pra guardar dinheiro. Aí, olha o shape do cara. Se ele tiver grana igual ele tem o shape, ele tá bem, hein, Julinho? Tudo bem? Bom? Tranquilo, e E você? aí, como você tá? Tudo jóia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Hoje eu tô me questionando aqui porque uma das características que o bom investidor tem é ser disciplinado. Porque sem disciplina, às vezes você ganha dinheiro, mas você é desleixado, você não guarda, você gasta tudo, você não investe. E você tem disciplina, mano, porque pra manter um shape desse, você treina o quê? Todo dia? Há 20 anos. Quase que eu tenho de vida, o cara tem de treino. Todo dia, há 20 anos você treina? Não todo dia, mas 5 vezes na semana. Ô, Julinho, quantos anos você tem? Você tem 20 anos, Julinho? É, quase Quantos isso. anos você tem? 26. 26? Ô Gui, há 20 anos ele treina quase todo dia. É visível. Eu já ia perguntar, será que em um ano eu consigo ficar assim? Acho que não, né? Se tá há 20 anos. Ô Rafa, não liga a bagunça Ok, hoje. isso, dá licença. Que a gente tá num dia muito especial, aniversário, e, poxa, queria te receber hoje. Senta aí, fica à vontade. Vocês querem um cafezinho? Aceita uma água, por favor. Água? Com gás ou sem gás? Sem gás. Sem gás? E você? Prossigo com café. Cafezinho? Tá bom. A Maíra me fez comprar essas xícaras douradinhas aqui, Julinho. Essa é bonita, né? Eu não sei o preço disso. Mas é melhor não saber. A minha xícara é essa. Mas ela não deixa usar essas coisas aqui. Fala assim, eu recebi gente importante, precisa trazer uma xícara importante, não é? Pô, tô curioso pra saber como que você administra os seus negócios, o seu dinheiro. Então o objetivo final é te ajudar a investir melhor. Mas eu precisava entender um pouquinho mais de como você faz dinheiro, ou seja, como que você faz negócio, como que é um pouco a sua vida em termos de estrutura. Eu contei pra galera aqui que você é o fundador da Pano Bianco, que é a segunda maior rede de academias do Brasil, e falei que vai virar a primeira. É isso aí. Vai virar a É primeira. isso aí. Tá cravado. Me conta um pouquinho, Rafa, o que você faz antes de qualquer coisa? Na verdade, meu negócio é franquias, Thiago. Hoje a Pano Bianco é a segunda maior da América Latina em rede de academia, mas ela é a primeira em franquias de academia. Mais de 320 unidades em operação, mais de 700 unidades vendidas, mais de 100 unidades em obra para inaugurar em 3 meses. É um número que nos aproxima da primeira posição como rede de academias no Brasil, mas hoje já somos a maior rede de academia, maior rede de franquias de academia. Final do ano são 500 franquias. Unidades em operação. Caramba. Em E operação. quantos alunos tem, sei lá, uma unidade mais ou menos? Aí vai de acordo com o tamanho da unidade, mas a média do volume de alunos é em torno de 2.000 alunos. A gente tem unidades menores para entrar em cidades com menos habitantes, por exemplo, o interior de São Paulo. Tem cidades de 20 mil habitantes. A gente entra com um modelinho que a gente chama de 1.0, uma academia para 1.000 alunos, 1.000 a 1.500 alunos. Esse é o modelinho mais enxuto, porque é uma região menor, com potencial menor de praticantes de atividade física dentro de academia. E a gente tem unidades na Grande São Paulo, por exemplo, com mais de 5.000 alunos. Então isso depende muito da região. Você tem o quê? 1 milhão de alunos hoje, mais ou menos? Hoje está batendo próximo de 1 milhão de alunos. Caraca, Julinho. Bizarro. É 1 milhão de clientes, Julinho. Eu sou um deles. E você sabia que o Julinho é cliente seu? Eu sabia, ó. Legal. Lá no Capão Unidade? Redondo. Capão Redondo, legal. E quanto que é hoje? Quanto você paga de mensalidade lá? Acho que é 119? É isso que tem, Cento- claro. 129,90. 129, isso. Hoje a nossa mensalidade ela é única, 129,90 para todas as modalidades e treinar em qualquer unidade. 1 milhão de alunos, mais ou menos. 129 por aluno, cara, você tá falando de um faturamento de quanto aqui? Quanto que fatura hoje o negócio? Hoje fatura mais de 1 bi. A Mais de 1 Pano Bianco já bilhão, fatura cara? mais de 1 bilhão. Caraca.
Caraca. Porque, Julinho, ó, 1 milhão de clientes, se fosse a R$100, dá 100 milhões por mês. Pô, se fosse 12 meses, falando de 1,2 bi, vai ser complexo gerenciar a fortuna do moço. Mas o que eu queria saber, até, assim, eu gosto muito de conhecer a história dos empreendedores aqui, porque quando a gente se propõe a cuidar do dinheiro de alguém aqui, a gente quer criar um laço de longo prazo. Então é importante a gente conhecer a história, entender um pouco mais sobre você. Queria saber como você começou, cara. Até pra inspirar toda a turma, porque tem muito empresário e empreendedor que tá assistindo a gente aqui, entendeu? 3 educadores físicos. Eu tenho 2 sócios, Bruno e André. A gente começou, eu era estagiário na Bodytech, né? A primeira academia que eu trabalhei. Só que eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Na primeira unidade da Pano Bianco, eu montei ela assim que eu me formei. Porque eu fiz a faculdade pensando, eu vou abrir minha academia, eu vou empreender, eu não vou pro mercado, eu não vou ser professor. Mas o mais legal é a questão de como a gente abriu. A gente apanhou um pouquinho no começo, né? Como sempre, né? Como O empreendedor sempre sempre, apanha né? no Brasil. Pra você ter ideia, a primeira unidade a gente descobriu em 15 dias que ela era muito pequena. A gente, em 15 dias, a academia estava super lotada. Por quê? Porque a gente abriu uma academia de 300 metros quadrados. Em 2012, isso. 350 metros quadrados. E por que a gente abriu com 350 metros quadrados? Há 1 ano atrás eu era estagiário. No ano seguinte eu me formo e abro a academia. Eu tinha algum dinheiro naquela época? Não tinha nenhum. Então a gente começou com uma academia de 300 metros quadrados com equipamento alugado. Um equipamento alugado usado há mais de 10 anos. Que a gente achou um fornecedor que tinha os equipamentos velhos num galpão. A gente não tinha condição de comprar o equipamento. A gente chegou e falou assim, me aluga esses equipamentos. Assim nasce a primeira Pano Bianco. Então, assim, basicamente vocês não tinham capital na época para comprar tudo do zero. E aí você chegou em alguém que já tinha e falou, cara, deixa eu alugar. É mais ou menos isso que você... Isso. E até isso aqui é muito legal, turma, porque quando você aluga, ao invés de ter um CAPEX muito alto, você acaba tendo um OPEX um pouco mais baixo, entendeu? Ao invés de você ter que investir num negócio muito grande, você acaba pagando menos do que isso e às vezes cabe no fluxo, né? Enfim, foi um pouco do que o Rafa fez aqui. Primeira Pano Bianco, ela nasce com 30 mil reais. 10 mil reais meu, 10 mil reais do Bruno e 10 mil reais do André. E como eu arrumei esses 10 mil reais? Eu não tinha nem 10 mil reais no nosso início, né? Então, eu peguei emprestado do meu avô. Eu lembro até hoje, meu avô já é falecido, que eu fui na casa dele e falei, vô, eu preciso de 10 mil reais para abrir um negócio. Ele falou para mim, Rafa, eu tenho um dinheirinho guardado aqui. Eu lembro até hoje, ele abriu um cofrinho na casa dele que ninguém sabia que ele tinha. Meu Deus! Ele guardava num cofrinho. Ele abriu, virou o cofrinho, ele tirou um bolo de dinheiro assim e me deu na mão. Falou, conta aí. Eu contei tudo, dava 16 mil reais. Era o dinheiro da vida dele. Todo o dinheiro que ele tinha era aqueles 16 mil reais. Ele tirou 10 mil e me deu. Falei pra ele, eu te pago 2% ao mês de juros desse dinheiro. E aí, quando a gente abriu a Pano Bianco, em 3, 4 meses, eu fui lá com os 10 mil de volta pra ele. Ele falou, pô, meu avô tá gostando tanto dos 2%. Aí o que eu fiz? Eu devolvi os 10 mil pra ele e falei, eu vou continuar pagando os 2. E eu paguei os 2% até ele falecer. Foi uma forma de honrar meu avô, mas foi assim que eu comecei. Então a gente começou 100% do zero, primo. A gente começou do zero e hoje a Pano Bianco, você já conhece um pouquinho sobre ela, já sabe o tamanho que ela tá. Então assim, saiu de estagiário pra chegar no tamanho que ela chegou. Então é basicamente isso. Esse foi o nosso início. E por que locação? Porque com 30 mil reais é impossível abrir uma academia, né? Então a gente falou, cara, como buscar solução naquela época? Então como abrir com 30 mil? A gente foi o pintor, a gente instalou o piso, a gente fez tudo. Os 30 mil reais foi para dar entrada nas esteiras que essa não alugava. O restante a gente fez na mão na massa ali mesmo e o negócio foi acontecendo. E aí veio a segunda parte, que foi quando nos tornamos franqueadores, né? O início da Pano Bianco, por mais simples que ela era, igual eu tava te falando no começo, 300 metros quadrados, 350 metros quadrados, em 15 dias a gente descobriu que não comportava mais que 700 alunos, porque a gente teve 700 alunos em 15 dias. Era uma academia que a gente montou com a expectativa de ter 400 alunos, e em 15 dias já tinha 700. Então a gente falou, cara, o negócio é muito bom, dá muito certo. E aí tudo vai acontecendo do jeito certo, na hora certa. Pouco tempo depois, eu acredito que uns 3 meses depois que a gente já estava em funcionamento, liberou um imóvel do lado do nosso imóvel. E a gente alugou esse imóvel e transformou a academia em 800 metros quadrados. A gente quebrou as paredes do meio, unificou o galpão e transformou em 800. Ela existe até hoje, essa é a primeira unidade. E aí dali, a gente viveu até 2015, porque pensa, no ano anterior a gente era estagiário, ganhava muito pouco estagiário. Posso até abrir para você. Eu era estagiário, eu ganhava 380 reais de bolsa auxílio naquela época. Caramba, né? Então do nada a gente passa a ter uma rentabilidade bem alta, que a academia ela entrega uma rentabilidade alta. 2015 foi quando a gente foi divisor de águas. A gente falou, cara, a gente precisa crescer, o mercado está desenvolvendo, já vinha aparecendo Smart Fit, se tornando uma rede. O mercado de academia é muito amador, a gente conseguiu ter essa visão, por mais que a gente era muito novo. A gente falou, cara, o
mercado de academias é muito amador ainda. Ainda vai ser um mercado muito profissional, como as redes de farmácia, por exemplo, que as redes dominam. Isso vai acontecer com as academias. A gente precisa se mexer, a gente precisa crescer. E como crescer, sendo que a gente não tinha tanto recurso para escalar com unidades próprias, porque não é barato abrir academia. Aí veio a sacada, a ideia de franquias. E aí a gente foi estudar o mercado de franquias. A gente foi aprender tudo sobre franquias. Hoje eu sou muito mais franqueador do que dono de academia. Em 2016 nasce a primeira franquia da Panobianco. Em 2016 a gente abriu 6 lojas. 6 lojas e dali pra frente a gente veio crescendo. E a gente se torna hoje, em 2025, a maior franqueadora de academias do país. O negócio de franquia, o problema é que às vezes os franqueados não ganham dinheiro, né? Só o franqueador ganha dinheiro, né, Julinho? Os franqueados ganham dinheiro lá ou não? O segredo do sucesso da Panobianco é a rentabilidade que ela traz franqueado. Você pode conversar com qualquer franqueado que você quiser. Dificilmente vai ter um franqueado que tem uma só, porque ele não para em uma só. O mercado de franquias ele tem uma fama ruim. Por quê? Porque às vezes o cara não consegue ter êxito com o negócio dele, aí ele começa a franquear para ter êxito com a franquia. E só que aí ele põe um monte de franqueado que não tem êxito, e isso daí gera um problema, e aí isso que é mal falado no mercado. No caso da Panobianco, depois eu vou te mostrar os números, ela traz uma rentabilidade muito boa pro franqueado. Então assim, você pega os primeiros franqueados hoje, os que estão com a gente desde lá de trás, eles têm mais de 20 unidades. Esses franqueados cresceram junto com a gente, se tornaram bem-sucedidos junto com a gente. Hoje, esses primeiros franqueados têm mais de 20, eles entram em outros negócios junto com a gente. A gente vai diversificar, vai investir em alguma coisa. Eles são muito próximos, a gente fala, cara, vamos investir nisso juntos. Quanto que ganha um franqueado seu, mais ou menos? Sei lá. De acordo com o tamanho da unidade, como eu te falei, a gente tem a unidade menorzinha para o interior e unidades maiores. Se eu pegar na média, uma mediana, ela vai entregar em torno de R$80 mil de lucro na última linha para o franqueado. Linha final, 80 mil, um tamanho médio, vai? Médio, tamanho médio. Aí tá o lance do CAPEX e OPEX que você estava falando. Que aí é o segredo do nosso negócio. Como a gente aprendeu lá atrás, alugando equipamento e tirando o equipamento do CAPEX, a gente transformou a franquia da Panobianco como uma academia que o equipamento não entra no CAPEX, ele entra no OPEX. E por que eu fiz isso? Se você pegar só de equipamento, a gente põe R$2 milhões dentro de uma Panobianco, só de equipamento. Se eu mais obra e os restantes dos gastos, sairia 3 milhões a 3 milhões e meio para um franqueado investir numa academia, para entregar os mesmos 80. Agora, se eu tiro do CAPEX o equipamento, o meu franqueado ele abre a academia de 800 a 1 milhão. E aí ele tem uma rentabilidade de 80 a 100, que dá 10% do valor de investimento. Como que você cuida do seu dinheiro, cara? Como que você cuida? Cara, a parte que eu cuido é em negócios. Eu tenho quem cuida para mim, que agora eu quero migrar para você, né? Mas hoje, quem cuida dos meus investimentos, eu tenho quem cuida. E o que eu cuido é investimento em empresas. Então eu não tenho só a Panobianco, eu acabo investindo em outras empresas, que é o que eu sei fazer. Então eu foco um percentual do meu dinheiro em novos negócios, onde eu participo, onde geralmente eu não estou tocando para não perder foco no Panobianco, geralmente eu só aconselho nesses outros negócios, então eu entro no conselho, eu invisto e ali eu cuido do meu dinheiro. Agora de investimento, aí eu deixo outra pessoa cuidar, por isso que eu vim procurar você. Isso é muito sábio o que você está falando, porque pensando nos negócios, né, se você quiser fazer tudo sozinho, se for o operacional do negócio, ele não vai escalar. Você vai precisar aprender a delegar, né, e é o que você faz, você tem líderes, aí você tem franqueados e etc. E às vezes eu vejo que a pessoa começa a crescer, mas não quer largar o osso aqui. E ela quer ficar o dia inteiro olhando para o mercado, para onde está indo. Hoje o dólar está caindo, e agora? O Bitcoin está subindo, o que eu faço? E é muito sábio você entender que o seu foco está aqui, cara, e você precisa delegar para alguém, de fato, cuidar do seu dinheiro, porque mesmo que você cuidasse um pouco melhor que essa pessoa, o custo de você cuidar um pouco melhor é abrir mão, às vezes, do que de fato te traz dinheiro, né? Sim. Então, essa separação é muito importante. Me fala um pouquinho mais da sua vida financeira. Você tem algum plano no sentido de, você pega a grana que entra, você já automaticamente investe parte disso? Você investe em uma corretora, você investe por banco? Você entende um pouquinho se você tem mais renda fixa, ações, renda variável, fundos? Você investe lá fora, aqui? O que você tem um pouco da sua vida financeira? Você é um cara organizado, usa planilha para controlar os gastos, aplicativo? Me fala mais. Eu não sou muito de planilha.
Na verdade, é por isso que eu prefiro delegar. Geralmente eu entro o recurso, eu invisto através do banco, tem o pessoal do banco que direciona para mim os investimentos. Se não está dando resultado, aí eu peço para mudar. Mas enquanto está dando resultado, eu mantenho. Né? Então assim, mas eu deixo a galera cuidar. Quando está dando resultado, eu olho muito pouco. É aquilo que eu falei para você, eu foco muito nas empresas. O restante entrou recurso, eu aplico lá, eu deixo pro pessoal cuidar e até por isso que é importante para mim agora estar junto com você. Vamos começar do começo. Aliás, eu tenho um problema sério com as canetas, Julinho. Precisamos resolver esse negócio. Cara, eu vou comprar. Cadê minha caneta preta, Julinho? Toda vez alguém pega e não devolve, Toda cara. vez a gente vem gravar, eu vou pegar a caneta preta e alguém pegou. E geralmente foi quem? O Kaique. É sempre o Kaique, cara. Se achar na mesa dele, deve ter umas 10 canetas suas. Deixa eu ver, aí eu preciso ficar testando pra ver qual tá funcionando. A gente tem o ponto A e a gente tem aqui o ponto B. Sempre que a gente vai investir, a gente precisa investir com algum objetivo. Então, nos seus negócios você tem uma meta. Eu quero ser a maior rede do Brasil e eu tenho um plano para chegar lá. Mas você só consegue montar o seu plano quando você tem a sua meta. O plano tem que ter a direção. A direção aqui, ela tem a ver com o seu sonho, o seu objetivo financeiro. Esse objetivo financeiro vai passar por algo muito particular seu, que é o padrão de vida que você quer, o estilo de vida que você quer no futuro, não é? E eu te pergunto, você tem algum número na cabeça? Você tem algum sonho? Tipo, eu queria ter tanto. Ou então, eu queria ganhar tanto de renda por mês, só de renda passiva. E, igual eu te contei desde o começo da história, eu sempre coloco metas, né? E eu coloco as metas que eu sei que são alcançáveis. Então, toda vez eu coloco uma meta alcançável, eu chego nela e aí eu miro a próxima meta. E agora, minha próxima meta, eu tô mirando um bi. Um bi. Caraca. Julinho. Forte. Eu gosto disso, Julinho. Forte. Gente ambiciosa, cara. É isso. Sabe quantos bilionários a gente tem no Brasil? A gente tem mais ou menos 70 bilionários em dólar. Em dólar. Só isso. A gente tá falando, acho que em real, né? Um bi em real primeiro, certo? Sim, real. Um bi em real. Em real, se eu não me engano, a gente deve ter uns 230 bilionários. Mas eu acho bem factível, porque eu conheço um pouco da história do Rafa e da própria Pano Bianco, então eu posso dizer que ele é um cara ambicioso, mas não maluco, é um cara on track, tá? Então acho que isso é bem factível. Só que então a gente tem esse 1 bi. Esse 1 bi é o seu endgame ou é o seu próximo passo, é a próxima meta? Não, é o endgame. É o endgame, tá. Você quer usar isso daqui como o nosso objetivo aqui nos investimentos? Ou você quer que a gente vá quebrando isso daqui? Acho que a gente pode quebrar. Pode quebrar. Porque dentro desse 1 bi tem a empresa, né? Então você está considerando o equity do negócio também. Tem patrimônio, é. Quando a gente vai olhar para o nosso patrimônio, a gente geralmente faz o seguinte, a gente tem ativo, vamos supor, eu tenho uma empresa que vale 2 bi. Só que disso daqui, às vezes eu posso ter 50 milhões em renda fixa. Qual que é o seu patrimônio? 2 bi. Só que às vezes eu tenho uma dívida de, sei lá, 1 bi. Então qual que é o seu patrimônio? É o 2 menos 1. Trabalha com capital de terceiros muitas vezes para poder alavancar o nosso negócio e o nosso patrimônio líquido é o que eu tenho menos o que eu devo. Quando a gente olha para o equity, isso aqui é um pouco mais complexo. O que eu queria colocar aqui? Uma meta para a parte líquida dos seus investimentos, para que a gente quebrasse isso em etapas, né? Então, se a gente fosse olhar só para os investimentos, não o valor do seu negócio. Porque o valor do seu negócio, eu vou dizer que não está muito longe. Se você não estiver aqui, ainda não está muito longe. Mas se eu for olhar só para ativos líquidos, o que você colocaria como objetivo de investimentos para a gente buscar aqui? Em renda fixa, ações, investimentos internacionais, etc e tal. Vamos começar com 100. 100? Vamos quebrar aqui. O nosso ponto A1, vai ser então 100 milhões. Poucos brasileiros atingem esse número. Poucas pessoas no mundo atingem esse número. A gente precisa sair de um ponto de partida. A gente vai precisar ter o que vai acelerar o processo para chegar até aqui. Então a gente tem o carro, a gente vai ter que ter a gasolina, né, pra gente poder chegar aqui. Então vamos lá. Cara, a gente quer chegar num objetivo aqui, 100 milhões. Então 100 milhões a gente coloca como o valor final. Então eu preenchi 100 milhões, aí eu clico FV. FV seria o Final Value. Aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor inicial. Eu vou colocar aqui, eu vou assumir que o Rafa não tem nada investido. Então eu vou colocar 0, geralmente o valor é negativo, PV. Então o PV é o ponto A, o FV é o ponto A1 aqui. Agora eu preciso considerar um investimento mensal. Então eu vou colocar 200 mil, por exemplo, né? O dinheiro sai, então eu preciso colocar como negativo. Cliquei aqui para ficar negativo, vou colocar em PMT. PMT seriam as parcelas mensais de investimentos. Eu vou colocar uma rentabilidade de, por exemplo, 1,1 de rentabilidade por mês, então eu vou colocar aqui o I. Como eu já tenho o meu valor final, o quanto eu vou começar o investimento por mês, eu vou apertar o N. O N é o período. Ele vai me dar o número de meses que vai demorar para eu chegar nesse resultado. Então, saindo do zero, olha só, vou apertar o N, saindo do zero, vou demorar 172 meses para chegar. E se eu dividir isso aqui por 12, significa que eu chegaria aqui em 14 anos. 14 anos eu chegaria se eu saísse do zero. Agora, só para a gente fazer umas simulações. Eu não vou abrir aqui o valor do Rafa, mas vamos supor que o Rafa tem, sei lá, fala um valor, Julinho. 10 milha? 10 mil. Então vamos supor que o Rafa tem aqui 10 milhões. Então eu vou chegar aqui, vou colocar 10 milhões de valor inicial. Significa que agora o
ele cairia para 132 meses. Então daria aqui 11 anos. Então vamos supor que ele tem 20 milhões. Quanto mais dinheiro ele tem no valor inicial, mais rápido ele vai chegar, porque o valor que ele tem hoje é o mais importante, porque é o que vai ficar mais tempo aplicado. Aí já daria 104 meses, que daria aqui 8 anos. E assim vai, né? Então fica muito mais fácil. Agora tem uma coisa, né? Então deixa eu voltar aqui para zero. Então vamos supor que ele de fato tá saindo do zero. E ele falou que ele aporta 200, mas é o seguinte, o Rafa, cara, tem uma rede gigantesca, que é a Pano Bianco. Ele ganha dinheiro, os franqueados ganham dinheiro e a galera tá entrando no shape, porque você tá no shape, né, Julinho? E isso é importante para a perenidade do negócio, porque às vezes a gente tô ganhando grana, mas, cara, meu cliente não tá e o meu franqueado não tá. Então você não tem perenidade. Aqui a gente tem perenidade. Então terão momentos onde ele vai provavelmente dar umas grandes tacadas, porque ele vai pegar, cara, vai ter um ano bom, vai ter uma distribuição de dividendos e ele vai conseguir investir muito mais. O que a gente tem aqui, Rafa, de desenho, é mais ou menos isso. Só que o que é importante a gente saber? Você falou que a meta final é 1 bi. A metade entre 0 e 1 bi não é 500 milhões. Isso que é interessante. Não é 500 milhões, cara. Por quê? Porque se você for pegar um gráfico e você fazer assim, ó, eu tô aqui no 1 bi, eu tô aqui no 500 milhões, eu tô aqui no 100 milhões e eu tô aqui no 0. Vamos supor que eu vou demorar 10 anos para chegar aqui. Sabe quantos anos eu vou demorar para chegar no 100 milhões? No 200 milhões, eu vou demorar mais ou menos 5 anos, por causa dos juros compostos. Então, se eu demorar 5 anos para chegar aqui, eu demoro mais 5 anos para chegar aqui. Porque isso vai se acelerando muito, entendeu? Então, a gente chegar em 100 não é 10% da meta, é juros compostos na veia. É igual você quando você dobrou suas franquias e depois você vai ganhando franquias muito mais rápido, não é? Então é um pouco disso. Você, quando você investe hoje no banco, você investe em que tipo de ativos lá, você sabe? Tipo renda fixa, ações, fundos, você tem um mix de tudo? Um mix de tudo. Seu mix de tudo? É. Você investe por onde hoje? Itaú. Itaú? Tá. Aí você tá no private lá do Itaú. Toma private. Cara, sabe o que eu vou precisar? Eu vou precisar dar uma olhada neles. Tá bom. Precisa dar uma olhada neles. Bom, turma, então, se você quer passar por uma experiência parecida, se você também quer investir melhor seu dinheiro, se você quer fazer um planejamento de vida financeiro, se você quer a nossa ajuda aqui da Portfel, se você quer um consultor, uma consultora acompanhando você e sua família nessa jornada, é muito simples. Se você clicar no link aqui da descrição ou um QR Code aqui na tela, você vai preencher um formulário muito simples, muito rápido, e aí uma pessoa do meu time vai entrar em contato com você para te ajudar e acompanhar você nessa jornada. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou precisar dar uma olhada neles para eu poder fazer um estudo sobre todos os ativos que você tem, para fazer um depara, um estudo mais aprofundado para eu poder te apresentar uma proposta para a gente tentar otimizar esses investimentos. O private do banco, ele já é uma estrutura muito boa, ele é muito bom, mas ele tem ainda um problema, porque geralmente muitos dos produtos que você tem na carteira vão ser produtos do próprio Itaú. Por mais que ele acesse produtos de fora, ele geralmente vai oferecer muitos produtos do próprio banco. E a gente não ganha comissão sobre nada. O nosso modelo de trabalho é um modelo independente, onde a gente presta conta para o cliente e não para nenhuma instituição. Então a gente pode te atender pelo Itaú, por exemplo. A gente pode te atender pelo BTG, pela XP ou por qualquer outro lugar. Então o próximo passo, Rafa, é eu entender um pouco sobre onde você está investindo. Vou precisar que você mande isso e a gente se encontra de novo para dar o próximo passo. Combinado. Vamos fazer isso? Combinado. E só me fala uma coisa antes. O que você mais sente falta hoje quando você está falando de dinheiro, cuidar do seu dinheiro, relacionamento, tipo... Tem alguma coisa que te incomoda hoje? Tem gente que reclama, que fala, minha carteira não tá rendendo bem. Tem gente que reclama e fala, cara, eu queria abrir uma offshore lá fora, uma empresa lá fora. Porra, ninguém me ajuda direito. Eu queria fazer um financiamento imobiliário e não tenho taxa boa. Sei lá. Tem alguma coisa hoje que te incomoda? Eu estou sendo bem assistido com o private, é o que eu falei para você. Como eu foco muito nos negócios, eu olho pouco, então deixo muito lá e fico tranquilo. Então assim, nada hoje me incomoda, mas depois que eu te conheci, que a gente começou a bater esse papo, eu consegui entender que dá pra gente ir além disso, né? Então é basicamente isso. Cara, então, espero o seu PDFzinho com as posições, vou fazer um dever de casa aqui, aí eu vou mostrar pra galera eu estudando os ativos, pra gente poder se aprofundar em cada um. E aí depois eu te apresento eles pra gente ver qual é o melhor próximo passo. Fechado. Vamos nessa? Combinado. E cara, meus parabéns pela sua trajetória, meus parabéns também pelo seu avô que teve a coragem de acreditar no menino que tava começando. Mais da metade do patrimônio dele, ele confiou nele, né? Quantos anos você tá? Você falou? Tô com 26. Eu tinha 23 na época. 23, cara. Não, cara, e assim, 2% ao mês que seu avô cobrava é uma taxa boa, mas assim, não condiz com o risco, né? Não condiz. Foi bom demais, foi bom demais. Parabéns. Então, cara, te espero aí depois quando a gente terminar aqui, a gente marca a próxima data, beleza? Fechado, combinado. Valeu. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de
Você tem um monte de franqueado, né? A galera tá ganhando grana, né? Se alguém quiser conversar com vocês aí pra talvez entender um pouco mais como funciona virar um franqueado, como que faz? Vocês têm algum link, alguma coisa? Sim. Você pode colocar o link na descrição do vídeo? Posso? Só mandar. Aí é só entrar em contato com o meu pessoal. Tá bom. Mas aí os caras não podem perder dinheiro com você lá, hein? Não, pode ficar Né, tranquilo. Julinho? Não, com certeza, pô. É. Porque senão é case, né? E alguém precisa montar uma Pano Bianco aqui perto do escritório, porque a gente precisa ir lá também, cara. Foi uma academia boa aqui perto, né? Aqui do lado. É isso aí. Ia ser lindo. Logo, logo a gente Valeu, tá Rafa. nessa Então, Pano Bianco. daqui a pouco você conta de novo. Vai. Valeu, mano. Todo mundo é grande, forte aqui, cara. Agora vai. O que é essa caixa aqui? Todo lugar tem uma Pano Bianco. Uma carteira moderada performa muito bem. Aí eu quero convidar o Thiago agora a treinar comigo. Muito obrigado pela confiança. A gente tá chegando aqui na Pano Bianco. A gente vai conversar com o Rafa, mostrar a carteira de investimentos que a gente preparou junto com o Robson. E vamos conhecer o escritório dele, né? Aí sim, já gostei. Proteínazinha. Cara, a gente precisa ter um negócio desse lá, hein? E aí, mano? Beleza? Como você tá? Tudo jóia? Pô, soltando um negócio desse lá no escritório, lá de proteína, cara. Oxi, bem melhor. Porque o pessoal vai lá no, tipo, um Nutricarzinho lá e só pega besteira. Tem que ter uns negócios de proteína. A galera aqui é fitness. Aqui é onde fica os prestadores de serviços nossos. Então aqui tem desde jurídico, tem a empresa que capta imóvel pra gente, que hoje o nosso maior desafio é imóvel, né? Então tem a empresa Hubs que eu vou apresentar pra você, que ela capta imóvel no Brasil inteiro pra gente. E aí tem a agência de marketing também, Yandas. É porque se você faz academia no local errado, às vezes pode representar o fracasso. Exatamente, o sucesso é o local, né, principalmente. Funciona como se fosse uma esteira. Franqueado assina o contrato com o jurídico, próximo passo, ele vai captar imóvel. Captou imóvel, ele vai fazer obra. O captar imóvel é o quê? Ele encontra um lugar, mas compra imóvel, aluga, financia? Ele aluga. Então a Hubs, ela cuida procura imóvel no Brasil inteiro. Então depende de franqueado da região que ele quer, onde ele quer abrir. E aí a Hubs vai lá, capta o imóvel, apresenta para ele, faz a negociação, porque o franqueado não tem experiência em fazer negociação, aluga o imóvel junto com o franqueado. Saiu da Hubs, próxima etapa obra. Por isso que está na sequência ali. E aí depois, exato, e depois entra o marketing para fazer o lançamento da loja. E aí a agência, a galera cuida do lançamento. E aí quando você fala que aqui fica o coração, o que vocês fazem aqui? Aqui é a operação da Pano Bianco, então vou te mostrar aqui. Desse lado aqui fica a equipe de operação. Então é a galera que acompanha as unidades em funcionamento. Entra aí, fica à vontade. Olá pessoal, boa tarde. Olá, olá. Tudo bem? Olá. Caramba. Olha os dashboards tudo na tela. Legal, hein, cara? Tem um Aqui mapa de onde tá as todo Pano lugar Biancos. que tem unidade da Pano Bianco. Exato. Ou seja, em todo lugar tem uma Pano Bianco. Todo lugar do Brasil tem num cantinho tem uma Pano Bianco. O que é essa concentração maior? Cara, como a gente começou aqui em São Paulo, aqui é mais próximo da região, aqui é o estado de São Paulo, né? Então é onde mais tem unidade. Aí depois, aqui é principalmente interior, né? Qual que é a diferença da amarelinha e da laranja e da azul, por exemplo? A amarelinha está em obra, a azul está em negociação, laranja já está inaugurada. Vocês pegam um espaço muito vazio e começam a colocar nos espaços vazios? Sim. É. Por exemplo, quando vai para Pouso Alegre, exemplo, a gente não chega com uma unidade, a gente programa a cidade, planeja e chega, vê o potencial que tem a região e a gente já entra com 5, 6, depende do tamanho do potencial. E a marca entra forte na cidade, né? Olha isso aqui que é animal. Nossa. 2012, aí vem crescimento nosso. Aqui, acho que o número atual aqui hoje, Tá de 378 unidades. Então assim, 2016, 5 unidades. 2018, 29 unidades. 2020, 51 unidades. Cara, por que de repente você começou a ter um growth tão acelerado aqui? O que você mudou na estratégia? Aqui em 16 nasce o projeto de franqueador, né? Então eram 2 lojas, a gente nasce a franquia, daqui pra frente a gente começa o crescimento. Por que ele é exponencial? Porque o nosso franqueado, ele reinveste em outra unidade. Então quanto mais franqueado eu tenho, mais rápido eu cresço. Hoje meu maior franqueado está na casa de 30 unidades. Então dificilmente um franqueado para em uma. Então o franqueado está na 5ª, está na 6ª unidade, está na 10ª unidade. Então isso, quanto mais franqueado eu tenho, mais rápido eu cresço. Aqui não está marcando, mas o nosso número atual está aqui, ó. 378 unidades. É isso aí. 500 é a meta. 500 é a meta para esse ano. E a gente Exato. está com 378. É isso aí. Uau. E tudo indica que vai bater a meta por causa da quantidade de unidades que está em obra e que está fechando o contrato. É isso aí. Aqui você tem isso, velho. Você viu? Agora vamos ver. Nossa. Vai fazer um teste. Caraca. Pelo menos descolar ele do lugar. Vamos ver se você consegue tirar do lugar? Se eu tirar Vambora? esse negócio e cair, meu, Entra por trás aí, vamos ver. aí é loucura. Entra por aqui, ó, fica aqui no meio. Ganha uma Pano Bianco com 1.500 alunos, vamos lá. Ganha o pano branco. Mas você quer de esquerda ou... Cara, você tem que conseguir. Tenta tirar, mas tem que pegar um de cada lado, tentar tirar.
Puta vida, cara. Nossa. Vai, tira aí, vai. Não, tá maluco? Pra mim tava colado, eu tentei já. Tira aí, vai. Tava colado. Agora vai. Ô, não tem uma levinha não pra gente fazer uma zoeira no vídeo aqui? Pra eu fazer isso e mostrar eu tirando, não? Pô, tinha que ter um, cara. Tinha que ter um de isopor, né? Nossa, cara. Como que vocês trazem aqui? Bota no carrinho. Na né? verdade, esse daí foi pra uma feira. Ah, eu vi uns vídeos. Foi... Cara, fazia fila pra ver quem levantava. E a galera conseguia levantar? Não. Ninguém conseguiu? Fred, teve um cara grande lá que fez tremer, né? Saiu um pouquinho do lugar, mas não levanta, cara. Que loucura. Eu tô pensando, mas quando eu meto um costas, é diferente. Eu pensei que você ia meter essa. Mas daí é 5 quilos cada lado, né, pô? Não, Aqui fica o time de vendas e financeiro. Olá, turma. Tudo bem? Olá, tudo bem? Ali são meus sócios, Bruno e André. Olá, tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Tranquilo? Como vai? Beleza? Olá, tudo bem? Como vai? Tranquilo? Puta, cara, ô, meu, é todo mundo grande aqui, Julinho. Todo mundo é grande, forte aqui, cara. Ô, Kaique, olha o tamanho dos caras, Kaique. A gente não tá treinando direito, né, cara? É que pensa assim, ó, é pele em risco. Se os caras fossem magrinhos, você fala assim, pô, nada a isso? ver, Nada a né? ver, nada a ver. Esse é o Robson. Robson é nosso sócio e também é nosso consultor de investimentos. A gente tem 600 consultores lá. Porque você pensa assim, ó, todos os nossos sócios investem, né? Todo mundo é rico. É, e se o sócio ele não treinasse, seria estranho, né? Pô, mas os caras... Entendeu? Seria estranho. Mas os Mínimo caras não são estranho. ricos, eles são ricos e shapeados. Faltou isso pra gente, né, cara? Faltou o shape. É que falta uma pano bianco perto do nosso escritório, Kaique. Você não acha que tem que ter uma pano bianco lá? Você sabe que eu tenho endereço já aqui de um lote lá pra abrir uma, né? Não dá pra pegar e abrir pra alguém abrir uma franquia lá, não? Tem um monte de primo que não ganha dinheiro, abrir uma franquiazinha Nós lá. vamos fazer isso, Vamos? nós vamos fazer isso. Nós estamos Vamos procurando mesmo? imóvel lá já. É? Vamos fazer isso. Forte, Se algum primo quiser abrir uma franquia da Pano Bianco lá perto da nossa região, como que faz? Dá pra falar com vocês? Só falar com a gente. Eu já organizo a reunião com ele. Tem um link na descrição do QR Code na tela que vai ter um formulário, um site pra você preencher, se cadastrar pra você ter uma Pano Bianco. Não, mas aí olha pra sua só, vida. tem que abrir uma Pano Bianco perto da gente, porque a gente precisa ir. E Beleza? se você for abrir, você vai poder ir no nosso escritório e tomar um café com o Thiago. Não, e se você abrir uma Pano Bianco lá, a gente vai ter que fazer uma camiseta do Grupo Primo e todo mundo que for do Grupo Primo tem que poder entrar na Pano Bianco. Aí eu gostei, aí eu gostei. Você gostou, né, Julinho? Sabia que o Julinho já foi fisiculturista? Aí, ó. É sério. É sério. É competição pra criança. É sério, tem foto competindo, nas poses e tudo lá, cara. E conta pros caras onde que você treina. Eu treino na Pano Bianco. Aí sim. Eu preciso perguntar. É, eu tenho um Julinho, elefante branco Julinho, na sala, né? precisamos perguntar. O que é essa caixa aqui, cara? É um bolo de aniversário. É um halter de 100 quilos. É um halter de 100 quilos, é loucura. Mérito do Fred. O Fred organizou um presente pra você, cara. Sério, cara? Abre aí, vamos lá. Eu sou curioso. Eu que mal você cheguei, acertou, eu já o tamanho olhei. da caixa. E o branding? Preto e laranja, né? Ah, marqueteiro, né, Julinho? Por isso que os caras estão aí, shapeados, cheio da grana. Caramba, cara. Vou até ficar em pé aqui. O que você acha que é, Kaique? Eu não sei, só abre, pelo amor de Deus. Você tá curioso? Cara, curioso. se eu não abrir, o Eu Kaique sou não vai curioso. dormir hoje. Ele não vai conseguir dormir hoje. Mano! Olha! Nossa, mãe do céu. Cara, eu já vou meter o meu bonezão aqui. E quem atende a conta da Pano Bianco tem que usar um bonezão também. Tem que meter um terno e um bonezão. E o shape. É, vou ter que meter o shape agora, pô. Caramba, cara. O que é o logo da Pano Bianco? Uma grande dúvida, todo mundo pergunta na internet pra gente. Representa o soquinho. Um soquinho de tamo junto, né? Que nada mais é uma parceria entre franqueador, franqueado, aluno, marca. É o kit academia, é o kit shape. Tem até meia, amigo, dá uma olhada aí. cara, a tem, gente ó, tem tudo da marca. Tem gel, tem whey, tem mochilinha, tem roupinha, mano. Pano Bianco, roupinha, tem o soquinho. Ó a meia. O Kaique gosta dessas meias, hein? Aí, ó, o Kaique já tá todo de Pano Bianco. O Kaique é assim, cara. É muito difícil. Caraca. Doideira, hein? Muito bom, cara. Obrigado, gente. O nosso presente vai ser o que o Robson vai apresentar para vocês aí, entendeu? A gente preparou uma carteira em cima daquele valor para a gente começar os investimentos e a gente começar a monitorar isso ao longo do tempo. Então o Robson preparou aqui um estudo, a gente veio visitar o Rafa.
E eu queria que o Rafa apresentasse. São seus sócios, né, Rafa? Apresenta seus sócios pra gente, então. Esse é o Bruno Panobianco e esse é o André Panobianco, que eu contei para vocês da história, né, do início em 2012. Né? Nós temos também mais um sócio, o Evandro Caetano, que hoje ele não está presente, mas uma próxima eu apresento ele para você, Thiago. Pano Bianco é o sobrenome. Pano Bianco, olha só, que coisa interessante. E então agora temos o Robson Pano Bianco também. Isso aí. Ó, então a gente veio aqui para apresentar uma carteira para o Rafa, mas eu acho que se a gente apresentar uma carteira legal, talvez seja bom até para os sócios do Rafa também. Cara, eu queria só entender isso daqui, ó. Vocês comem ouro branco mesmo? Vocês comem chocolate e paçoquinha aqui? É um teste. Será que é por isso? Aqui é Será que para é por isso que ver eles estão assim? se você E eu não tô? resiste. Se tem isso daí aqui, cara, A paçoquinha me pega muito. eu vou ficar de olho no que vocês vão pegar, porque eu vou modelar os líderes. Eu sei que o Thiago já apresentou a empresa para ti, mas aproveitando, pessoal, o grupo hoje tem diversos braços, né, muito focado em educação financeira, mas vamos focar hoje aqui falando de gestão patrimonial, né? Então a gente fala com mais de 20 milhões de pessoas por mês, né, em todas as plataformas, temos só na Portfel 12 mil clientes. Falando de gestão de patrimônio, tá? Hoje a gente está gerindo 10 bilhões. Hoje nós somos a maior consultoria do Brasil e muito à frente das outras. Hoje a gente tem quase 30% dos consultores no Brasil e o mais importante é o pace de crescimento nosso. Então hoje a gente deve estar crescendo mais ou menos uns 700 milhões por mês, só que, putz, assim, num modelo muito bacana e bom para o cliente. Você sabe como funciona o modelo de FII fixo, né? Que ao invés de a gente ter uma comissão sobre produtos, então quando você investe geralmente por uma corretora, uma XP, um BTG, você investe num título, sei lá, paga 15% ao ano, aí a corretora consegue a 18%, por exemplo, tem um spread de 3%, que é uma comissão. No nosso modelo, a gente não ganha essa comissão, a gente devolve 100% da comissão para o cliente. E aí a gente cobra direto do cliente. Então a diferença é que a gente não tem conflito de qual produto a gente vai distribuir. Pode atender o cliente em qualquer instituição, tanto XP, BTG, quanto Itaú, Safra, Santander, JP Morgan, qualquer um. O Thiago passou um pouco de expectativa, Rafael, que a gente comentou, pô, legal, então vamos começar com um valor. Se eu tiver uma disciplina de um aporte mensal de X magnitude, onde que eu posso chegar em X tempo? Né? Então a gente montou aqui uma carteira, vou trazer no detalhe, tá? Mas a gente pensou em um valor inicial de 2 milhões, com aporte mensal de 200 mil reais. Coloquei aqui em 5 anos, onde nós chegaríamos. Então, 5 anos, aportando 200 mil reais, iniciando com 2 milhões, você teria quase 20 milhões em 5 anos. Isso gera uma renda passiva perpétua, ou seja, você pode sacar todo mês, depois de 5 anos, 82 mil reais para sempre. Isso fica para familiares, filhos, enfim, netos. Isso não é uma obrigatoriedade de aporte, é mais uma simulação de o que aconteceria se você investisse todo mês esse valor. Se 2 milhões virariam 20, 20 milhões virariam 200 milhões, 200 milhões virariam 2 bilhões e assim por diante, nesse prazo de 5 anos que ele colocou, e que é um prazo relativamente curto, se for pensar na vida, né? Vocês são todos muito novos também, né? Onde você consegue chegar, por exemplo, mantendo a disciplina por 15 anos, né? Então agora você teria pouco mais de 100 milhões e agora um saque mensal sem mexer no principal, ou seja, isso é perpétuo, 300 mil reais. Por que é importante tangibilizar isso? Muitos clientes chegam pra gente e falam o seguinte, ó, Robson, Thiago, eu quero daqui um X tempo, 5, 10 anos eu quero desacelerar ou fazer uma atividade nova, mudar de país. O que eu preciso fazer para ter um nível de conforto que é essa gestão passiva para suprir minhas necessidades da minha família, enfim, e manter o mesmo nível de conforto. Então aqui é uma forma de você saber o que precisa ser feito hoje. Então um pouquinho da diversificação, Rafael, que eu montei para um início de carteira, tá pensando nisso, uma carteira bem mais moderada, tá? Mas falando de Brasil, uma carteira moderada performa muito bem. Eu, Thiago, por exemplo, a minha carteira não é parecida com essa. Eu tenho muito renda variável, ações, fundo imobiliário, etc e tal. Aqui tem dois componentes. Primeiro, eu vivo disso e eu gosto disso, mas do seu lado, putz, você tem o seu negócio. Cara, vocês estão num momento super importante, o negócio de vocês voando, um monte franqueado, crescendo, etc. O foco de vocês está aqui. O risco, digamos assim, está no próprio negócio, mas esteja indo muito bem. E você trouxe um pouco também daquilo de que você tem uma postura que você quer um pouco mais conservadora com o seu capital aqui. E a ideia é, com o tempo, a gente pode ir ajustando um pouco desse risco. Mas a ideia é de começar de uma forma muito conservadora, porém, melhor do que você tem hoje, para que você possa ganhar mais confiança e a gente vai aumentando isso ao longo do tempo. O que a gente vai buscar de rentabilidade? Então a gente está buscando um ganho real acima da inflação de mais ou menos 6% ao longo dos anos. A inflação média no Brasil permeia 5%, 6%, então mais ou menos na média 12% ao ano. Isso é muito factível nas nossas carteiras moderadas, sem muita volatilidade, mais previsível e você vai atingir seus objetivos financeiros. Isso é fato, só precisa ter disciplina e o tempo. É isso, a seu favor. Atualmente a gente passa por um momento de juros elevado no Brasil, né? Vocês devem sentir isso como empresários, né? São oportunidades também para a gente capturar excelentes taxas em renda fixa, né? Então, para uma composição de carteira, você vai aproveitar, por exemplo, inflação mais 7, 8% ao ano. A gente consegue isso via títulos públicos, são os títulos mais seguros do mercado. Tá? Emissões bancárias pagam um pouquinho mais, né? Inflação mais 8, 8,5%. Tá? Chegou a bater 9 também. Dependendo do período, a gente consegue também embarcar isso. Também tem opções ali, títulos do governo também via fundos, né? Via ETFs. E também ativos pré-fixados. Então,
Então, você consegue travar hoje uma taxa de 15%, 14%, né, sem muito risco. Onde mora o perigo, né, quando a gente vê essa taxa? O empresário, quando a gente fala que a gente tem uma taxa de juros muito elevada, o empresário começa a fazer conta. Ele fala, peraí, o meu negócio gera 10% ao ano, uma série de problemas, enfim. Então ele fala o seguinte, pô, peraí, se meu negócio dá 10% ao ano e eu consigo agora investir com baixíssimo risco a 15%, por que eu vou investir na minha empresa? Então não fomenta o crescimento econômico. Então, juros elevados, acaba o empresário, principalmente, ele faz conta. Invisto no meu negócio, contrato mais pessoas ou invisto no mercado de capitais? Eu invisto meu dinheiro publicamente, né, uma parte dele. Toda semana eu invisto 1 milhão. 1 milhão toda semana. E aí, um dos títulos que eu mais estou investindo no meu capital é em um título que paga inflação mais uma taxa. Justamente apostando um pouco, primeiro em, estou pegando uma taxa boa, e segundo, se por acaso essa juros diminuir, nossa, eu vou ganhar muito com isso. Pensando em percentuais, então 15% pré-fixado, esses 15% que eu comentei, 14%, aqui parte de inflação mais ou menos, inflação mais 7%, 8% a gente consegue alocar na carteira, e aqui a parte pós-fixada. Juros hoje no Brasil 14,25%, então até uma parte líquida que você pode sacar a qualquer momento, que vocês devem ter um caixa de liquidez para oportunidade, está rendendo isso minimamente, 14,25%. Então para nós isso é uma carteira estrutural bem definida, tá? Obviamente que a gente consegue incrementar isso ao longo dos anos, enfim, uma parte ainda variável, se fizer sentido, mas a ideia é que se o juros subir no futuro ou cair, se a inflação subir ou cair, a carteira como um todo, ela passa por momentos cíclicos de mercado com uma saúde financeira, para a gente atingir aquele objetivo lá de 5, 15 anos, sem muita volatilidade, sem risco, tá? Não estou colocando em xeque o seu recurso. Falamos de Brasil, né? Então, próximos passos, maturando a carteira, começar com um pé fora do país. Então, ele deveria ter minimamente entre 15% a 20%, 25% no exterior, tá? Porque é um mercado muito mais maduro, né? Com menos risco, né? Muitos clientes falam, Robson, eu sou conservador, tenho tudo no Brasil. Pô, então ele é arrojado, porque o Brasil tem muito mais risco do que os Estados Unidos, Europa, enfim, Ásia. Eu vou falar, e o Thiago Nigro, tá? O que eu tenho feito lá fora é comprar renda fixa em dólar. Geralmente dólar mais 6%, que é uma puta taxa. As pessoas acham que investem em dólar comprando dólar. O dólar ele só dolarizou o dinheiro. Mas se você põe em dólar mais uma taxa, aí é um investimento. Aí vou citar um outro exemplo para vocês. Geralmente o investidor fala, pô, Robson, legal. Então eu vou ganhar mais ou menos 4, 5% em dólar, mas peraí, no Brasil estão me pagando 12, 14, pô, vou deixar o dinheiro aqui no Brasil, né? Então vou trazer um exemplo agora de 10 anos. Só que variação de dólar mais 4 bate isso. Bate a rentabilidade média, tá, que é vencedora no Brasil. Ou seja, hoje você consegue investir acima de 4% dolarizado e ainda você consegue ganhar mais dinheiro na média do que no Brasil. Então, ou seja, investindo fora, você não está abrindo mão de rentabilidade também. Você está tirando risco Brasil, na verdade. Tá protegendo o seu patrimônio com variação cambial. Eu acho que é isso, pessoal. Então, eu fiz um resumão. Acho que principais pontos aqui, eu acho que só para finalizar. Alocação estrutural é isso que a gente trouxe. Então, a gente monta um portfólio, seja mais arrojado, mais moderado, que vai ditar isso o apetite de risco, o perfil do investidor, mas de forma a passar por momentos distintos, mais volatilidade ou menos volatilidade, que vai ditar isso o seu perfil, que é, no caso, moderado, tem menos volatilidade, mas sem ficar girando a carteira. Então, independente do cenário, a carteira já está bem constituída e protegida. Eu já vou entrar, vocês estão dentro? Estamos dentro, né? Vamos perder essa oportunidade, né? Vamos nessa aí, cara. Muito bom. Vamos nessa então. Bom. Cara, valeu. E fica um desafio pro Thiago, né? Porque agora a gente vai participar um pouco do mundo do Thiago, né? Eu quero convidar o Thiago agora a treinar comigo, né, Thiago? Eu quero ver. Você falou pra mim que esse ano você ia botar o teu shape. Vamos agora nessa, eu quero ver o Thiago treinando comigo no Panabianco. Tá desafiado. Pronto, Aceita o desafio? Então pronto. Vamos combinar. O seu desafio, ó, meu nome é Quero Thiago ver. Panobianco agora. Agora E aí, ó, até o final do ano dá tempo, né? A gente tá aqui. nós vamos botar o shape. Vai dar 5. Até o final do ano vai ter o shape, hein? isso Ó, aí, o Karine sim. vai me dar uma ajuda. E aí depois o Rafa também vai me dar uma ajuda aqui. Então, olha só, espero vocês daqui a alguns meses para mostrar a carteira do Rafa e, na verdade, da família Panobianco. Agora, voltamos daqui a alguns meses e daqui a alguns meses vocês vão ver o shape do Thiago Bianco. Thiago Panobianco.